Família vascaína, respira fundo, porque hoje o papo é sério, direto e cheio de detalhes sobre tudo o que envolve o nosso clube nesse momento tão carregado. A derrota recente ainda está entalada na garganta de muita gente, e não é por menos. O torcedor imaginava um desfecho completamente diferente depois de uma atuação tão forte naquela goleada contra o Internacional, que reacendeu um sentimento de confiança que andava meio adormecido. Só que o futebol, como sempre, decidiu lembrar o Vasco de que cada jogo é uma história isolada, com um contexto próprio, e que a temporada brasileira consegue surpreender até quem já está acostumado com seus altos e baixos. Não teve como evitar aquela sensação amarga depois do apito final, porque a esperança estava grande. Só que dentro de campo, o que vale é execução, intensidade e organização. E ontem faltou isso em vários momentos. O confronto mostrou de forma muito clara como o futebol brasileiro anda competitivo. O time adversário vive uma fase iluminada, daqueles períodos em que tudo engrena, tudo encaixa e o elenco passa a jogar com uma confiança que beira o automático. Quem acompanhou a campanha deles já imaginava que seria um duelo complicado. Mas mesmo assim, o torcedor vascaíno acreditava que dava para repetir o nível que o time tinha apresentado nos jogos anteriores. Só que, quando a bola rolou, ficou evidente que o Vasco travou em vários aspectos. Teve dificuldade com o ritmo do jogo, com a segunda bola, com a transição. E ainda teve que lidar com um gramado pesado, que atrapalhou muito o desempenho técnico dos dois lados, especialmente na primeira etapa. Parecia que cada passe precisava de mais força, cada domínio exigia um esforço extra, e o time acabou sentindo isso fisicamente. Alguns jogadores não conseguiram repetir a intensidade que vinham mostrando, e isso fez diferença. A equipe perdeu força no meio, teve dificuldade de conectar o setor ofensivo e viu o adversário se aproveitar das brechas deixadas ao longo da partida. Na volta do intervalo, a organização do outro lado fez pesar ainda mais. Eles já vinham jogando um futebol muito estruturado desde o começo da temporada e souberam explorar exatamente os espaços que o Vasco deixou. Em 2 contra-ataques rápidos e eficientes, construíram o placar que ninguém da nossa torcida queria ver. Foi um castigo duro, mas que também escancara o quanto o futebol moderno exige preparo contínuo, leitura rápida de jogo e capacidade de adaptação, seja com bola, seja sem bola. É impossível não reconhecer o mérito do adversário. O trabalho deles é sólido, bem planejado, com um elenco que se dedica em cada minuto de jogo e que mostra uma maturidade impressionante. O treinador deles conseguiu montar uma equipe compacta, agressiva, intensa e decisiva quando precisa, e isso explica muito dessa campanha histórica. A diretoria deles também mostra que gestão competente não depende só de orçamento gigantesco. É planejamento, análise, visão, acompanhamento diário e, principalmente, valorização de jogadores que compram a ideia. Eles encontraram um caminho, seguiram esse caminho e hoje colhem os frutos. É um modelo que serve como aprendizado. Não se trata de comparar histórias ou grandezas, mas sim de observar o que funciona, entender como essas engrenagens se conectam e pensar em como adaptar isso à realidade do Vasco. E olhando para frente, a derrota acaba praticamente tirando o Vasco da briga direta pelo grupo dos 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro.
A combinação necessária para alcançar essa posição envolve tropeços de várias equipes e uma vitória fora de casa que, embora possível, não depende apenas do próprio Vasco. Esse cenário empurra o foco para garantir a classificação à Copa Sul-Americana, que se tornou agora o objetivo mais realista nessa reta final. Pontuar no último jogo é fundamental. Não só para fechar o Brasileiro com dignidade, mas também para trazer algum alívio antes do grande desafio que está por vir. Porque, goste ou não, a chave da temporada do Vasco passa pelas semifinais da Copa do Brasil. A preparação para enfrentar o Fluminense ganha uma importância gigantesca. São 2 jogos no Maracanã que podem mudar completamente a sensação do torcedor em relação ao ano. A equipe vive altos e baixos, mas mostrou que, quando está encaixada, consegue competir com qualquer adversário. A vitória recente sobre o próprio Fluminense reacende uma chama importante porque dá moral, dá referência e dá um ponto de partida para estruturar o plano de jogo. O elenco precisa recuperar energia, ajustar as falhas e entrar em campo com intensidade máxima, porque semifinal é decisão. E decisão não perdoa instabilidade. A ausência de Lucas Piton, possivelmente por um período longo, é um baque enorme. A lesão dele preocupa muito e pode obrigar a comissão técnica a reorganizar completamente o setor. A situação ainda será avaliada, mas tudo indica que não teremos o lateral por um bom tempo. Enquanto isso, fora das 4 linhas, o clube segue se movimentando bastante. A expectativa é que anúncios importantes sejam feitos nos próximos dias, incluindo informações sobre a reforma de São Januário. Esse assunto já vinha sendo discutido há meses, e agora parece caminhar para uma definição concreta, que envolve a execução da venda do potencial construtivo. Com isso encaminhado, o Vasco finalmente poderá apresentar ao torcedor um cronograma mais claro do início das obras e do projeto para transformar o estádio em um espaço moderno, competitivo e à altura da grandeza do clube. É uma mudança estrutural enorme que pode marcar uma nova fase para o Vasco se tudo for conduzido com responsabilidade e visão de longo prazo. Além disso, a transição do material esportivo também será oficializada em breve. A troca marca uma nova etapa comercial, com impacto direto na marca do clube para os próximos anos. Já no início do ano que vem, o time entrará em campo com uniformes novos, tanto na Copa São Paulo de Futebol Sub-20 quanto no Campeonato Carioca. Há também a expectativa em torno das renovações de peças importantes do elenco. A permanência de Pumita ganha ainda mais peso depois da lesão do lateral titular, já que ele deverá assumir a função no lado esquerdo. E a renovação do jovem Ryan se tornou prioridade absoluta. O atacante é alvo de vários clubes europeus. E a pressão aumentou muito nas últimas semanas. Segurar o jogador é fundamental não só pelo presente, mas pelo potencial gigantesco que ele representa. No mercado, o Vasco segue ativo e buscando reforços que agreguem qualidade e perfil competitivo para pôr na próxima temporada. A negociação por mais um jovem colombiano mostra isso. Maurício Gonzalez, atacante de 21 anos, vem chamando atenção pelo desempenho recente. Ele atua pelas pontas, tem velocidade, explosão, boa estatura e características que fazem falta no elenco atual. É uma aposta alinhada ao que o clube vem tentando construir. Jogadores jovens, com margem de evolução e potencial para serem valorizados dentro de um projeto esportivo bem executado. As conversas avançaram bem. E o clube colombiano parece aberto a uma negociação para o início de 2026. Isso mostra que o planejamento não para, mesmo com a temporada ainda em andamento.
A torcida está chateada, está frustrada, mas também sabe reconhecer quando é hora de virar a chave. Essa derrota dói, claro, mas o futebol não permite ficar preso no que passou. O último jogo do Brasileiro precisa ser encarado com seriedade para garantir a vaga continental. E, mais do que isso, a energia agora tem que ser direcionada para os confrontos decisivos da Copa do Brasil, que podem recolocar o Vasco em um patamar competitivo muito maior do que o atual. As semanas serão intensas, cheias de expectativa, ajustes e muita pressão dentro e fora de campo. A partir daqui, o torcedor já começa a viver aquela mistura de ansiedade e esperança que sempre aparece quando o calendário se aproxima de jogos decisivos. O clima dentro do clube muda completamente. É como se cada setor começasse a trabalhar com o dobro de atenção. Como se cada detalhe fosse capaz de influenciar diretamente no resultado final. A comissão técnica já sabe que não existe mais espaço para erros. Cada treino passa a ter uma carga emocional maior. Cada conversa com os jogadores é pensada como parte de um processo que precisa transformar frustração em força, dúvida em motivação e desgaste em foco. O elenco sabe que carrega nos ombros uma responsabilidade enorme, porque a temporada pode mudar de direção em apenas 90 minutos. E quando o assunto é semifinal de Copa do Brasil, a atmosfera se transforma numa coisa quase palpável. Todo mundo sente. O jogador sente, a comissão sente. O torcedor sente, até quem trabalha nos bastidores sente como se estivesse prestes a entrar em campo também. Os dois jogos no Maracanã criam um cenário diferente, quase simbólico, porque o estádio vira um território dividido, onde cada metro de grama é disputado como se fosse um território de guerra esportiva. O Vasco vem de um triunfo recente sobre o Fluminense. E isso coloca um ingrediente emocional decisivo na preparação. Aquela vitória deu ao time uma memória positiva, um rastro de confiança que precisa ser usado agora como exemplo do que funciona, do que dá resultado, do que deve ser repetido. Mesmo com todas as dificuldades, com a oscilação na temporada e com a ausência de jogadores importantes, o elenco sabe que esses jogos têm o peso de uma virada. Não apenas na tabela, mas na própria narrativa da temporada. Nada motiva mais um jogador do que a possibilidade de apagar um período de turbulência com uma classificação histórica. Os atletas mais experientes entendem como isso funciona e carregam essa responsabilidade na maneira como lideram, como conversam com os mais jovens, como ajustam a postura dentro do campo. Eles sabem que semifinal é muito mais detalhe do que brilho individual. É posicionamento, é leitura, é calma, é inteligência, é executar exatamente o que foi treinado sem deixar que o emocional sabote o coletivo. E se no vestiário a conversa gira em torno de entrega, no campo administrativo a movimentação é igualmente intensa. A expectativa pelos anúncios da próxima semana mexe diretamente com o humor do torcedor, que já está cansado de promessas e quer ver planos sólidos acontecendo de fato. A reforma de São Januário não é apenas uma obra, é um símbolo, quase uma bandeira de reconstrução. É a chance de transformar um estádio histórico, cheio de peso emocional, em um ambiente moderno, seguro e capaz de gerar receita de forma consistente. Toda essa movimentação não acontece de uma hora para outra, e a torcida sabe disso. Mas sentir que o processo finalmente vai sair do papel cria uma dose de esperança que o clube não via há muito tempo. A troca do material esportivo também mexe bastante com o imaginário do vascaíno. Mudanças assim carregam significado emocional, porque afetam a identidade visual,
a forma como o time se apresenta ao mundo. É um passo importante dentro do reposicionamento da marca do Vasco, que tenta mostrar ao mercado e ao torcedor que está disposto a entrar em outra fase mais moderna, mais organizada e mais profissional. A ideia de já começar o ano seguinte com uniformes novos, com um visual renovado tanto na Copinha quanto no Campeonato Carioca, representa um marco simbólico importante. É como se o clube estivesse dizendo: estamos reconstruindo o presente enquanto preparamos um futuro mais sólido. As renovações são outro ponto que movimenta bastante conversa. O caso do Pumita virou prioridade total depois da lesão grave do lateral titular, e isso é natural, porque o time não pode se dar ao luxo de enfrentar uma semifinal tão importante com uma lacuna justamente em um setor tão exigente. Ele deve assumir a titularidade na esquerda, algo que exige adaptação, mas também confiança. E segurar Rayan virou quase uma missão institucional dentro do clube. A pressão europeia é real. E o torcedor sabe que não é fácil competir financeiramente com gigantes do continente. Mesmo assim, o Vasco tenta se movimentar para mostrar ao jovem que ele tem espaço, projeto e protagonismo aqui. A permanência dele significaria muito, tanto esportivamente quanto emocionalmente, porque simboliza uma virada de postura na administração do elenco. E no meio de tudo isso, o mercado continua pegando fogo. A busca por reforços, já pensando em 2026, é uma demonstração clara de que o clube tenta antecipar passos, algo que não acontecia com frequência. A aproximação do atacante colombiano Maurício Gonzalez reforça esse movimento. Ele é jovem, rápido, tem perfil de ponta agressivo e manteve boas atuações nas últimas temporadas. Jogadores assim são valiosos porque trazem energia, velocidade e imprevisibilidade, características que faltaram em vários momentos deste ano. A possibilidade de tê-lo como primeira contratação para a próxima temporada agrada quem quer ver o Vasco voltando a apostar em peças com potencial de crescimento. Não apenas em contratações pontuais que resolvem apenas o curto prazo. E não para por aí. O clube monitora outros nomes, especialmente no meio-campo, porque sabe que a temporada mostrou carências que precisam ser supridas. O jogo físico, por exemplo, pesou muito contra adversários mais organizados. A falta de profundidade em alguns setores também prejudicou o rendimento em momentos decisivos. A diretoria tenta costurar negociações que façam sentido dentro da realidade do clube, mas o torcedor espera que o planejamento seja mais firme, mais estratégico e menos reativo. A ideia é montar uma espinha dorsal sólida, com jogadores que consigam manter uma regularidade maior ao longo de todo o ano. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O ambiente do futebol carioca voltou a ferver após um burburinho que tomou força nos corredores de São Januário. Segundo fontes próximas ao clube, uma declaração de Felipe Coutinho, diretor da Ultimato, caiu como bomba no já agitado mercado da bola. A frase, dita com veemência, "Se ele vier para o Vasco, eu saio", ecoou entre funcionários, conselheiros e até jogadores, levantando especulações sobre quem seria o misterioso alvo da discordância. Embora ninguém confirme oficialmente, o comentário abriu espaço para teorias de todos os tipos. Alguns garantem que a tensão envolve um atleta com histórico de relação complicada com a empresa. Outros sugerem que a possível contratação mexeria com acordos internos e porcentagens de direitos econômicos,
algo que costuma ser tratado com extrema delicadeza. Há até quem aposte que o problema é pessoal, não profissional. O fato é que a reação intempestiva de Felipe Coutinho acendeu o alerta no clube. A Ultimato tem participação relevante nos bastidores e sua influência é reconhecida. Um rompimento repentino poderia causar impacto direto no planejamento, especialmente em um momento de reformulação. A diretoria tenta minimizar, dizendo que tudo não passa de exagero de bastidores, mas a frase continua circulando, repetida com convicção por quem garante ter ouvido exatamente naquele tom, firme, quase desafiador. O nome do jogador permanece um mistério, o que só alimenta ainda mais as conversas nos arredores do estádio. A cada hora surge um novo candidato ao posto de motivo da crise, fomentado por torcedores atentos a qualquer movimento suspeito nas redes sociais. Entre um boato e outro, há quem enxergue a situação como simples estratégia de pressão, um jogo de forças típico do futebol moderno. Enquanto o clube tenta manter a aparência de normalidade, o rumor já ganhou vida própria. E como costuma acontecer nesse universo, quando uma frase forte escapa para fora das paredes internas, ninguém mais consegue controlar o estrago. Resta saber se esse possível conflito será abafado nos próximos dias ou se estamos apenas vendo o início de uma turbulência maior nos bastidores cruzmaltinos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.